Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Carlos, aqui do canal O Evangelho do Reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre salvação, tá bom? Louvado seja Deus, né? Eu quero já desde já agradecer a você que se inscreveu no meu canal, né? Que está se inscrevendo, a todos vocês que estão, né, curtindo o vídeo, que estão acompanhando o trabalho, né? E Deus está sendo glorificado nisso, porque tudo que a gente traz aqui é palavra de Deus, a gente não traz nada fora da palavra, tudo é dentro da palavra de Deus. E então eu quero agradecer a todos vocês, né? E pedir também continue dando like no canal, dando joinha lá, se inscrevendo, tá bom? E Deus abençoe grandemente a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. E abençoe também a vida daqueles irmãos, né? Que Deus está usando para levantar esse povo que está acordando as 5 virgens prudentes, né? Que estão dormindo ainda. Então, são um povo tremendo que Deus está levantando, irmão. Tem vários irmãos maravilhosos. Irmão Luiz, irmão Igor, irmão Pedro, irmão Márcio, irmão Alex, e uma infinidade de irmãos aí que Deus vem usando poderosamente para, né, trazer essa palavra verdadeira aí, tá bom? Eu agradeço a Deus pela vida de cada um desses irmãos. Então, será que só a igreja tem salvação? Vamos ver aqui, ó. O propósito de Deus, desde a criação do mundo, foi formar famílias para governarem a terra. Exemplo, uma família tradicional, o homem é o cabeça, a esposa é quem governa o lar, e os filhos devem ser submissos aos pais. Assim também será no reino de Deus sobre a terra. Jesus é o cabeça, a igreja é o governo, e as nações devem ser submissas a esse governo. Assim é o plano de Deus, é o propósito de Deus para a terra. Porém, muitos religiosos, inclusive reformadores protestantes, Calvino e Armínio, e muitas denominações evangélicas, 90%, a maioria, né, sustentam a tese de que só a igreja de Jesus é que tem direito à salvação e que o restante das nações, as pessoas que não aceitarem Jesus, serão lançadas direto no lago de fogo. E depois, no final, Deus vai destruir a terra será destruída, e os eleitos, né, a igreja, né, reinará com Deus lá no céu. Essa é a visão da maioria das igrejas evangélicas. Porém, vamos ver na Bíblia se é isso que a Bíblia diz? Vamos ver lá, ó, Romanos 8,19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8:19-22. Então, irmãos, aqui você já pode ver que a criação, né, a criatura, né, que os filhos de Deus mesmo são a igreja. É a igreja que são os filhos de Deus. Os outros que não são a igreja não são filhos, são criaturas, né? Então eles estão aguardando ardentemente a revelação dos filhos de Deus, que através dos filhos de Deus serem revelados, serem glorificados, é que as nações serão abençoadas, né? Elas viverão através da igreja, que vai ser glorificada. Então as nações, está vendo aqui em Romanos 8, nós lemos agora, está dizendo que eles estão aguardando na expectativa. Quando fala criação aqui, não é bicho, está se referindo a ser humano, né? As nações, aqueles que não são a igreja, eles estão aguardando ansiosamente, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5,16. Tá vendo? Nós temos que brilhar, nós temos que ser luz para o mundo. O mundo tem que ver Deus em nós. O mundo, ele não tem a fé que nós temos. O Espírito Santo só é dado para a igreja. Quem não é igreja não tem o Espírito Santo. Então como é que eles vão ter fé? A fé deles é baseada naquilo que eles veem em nós. Por isso que nós precisamos ser luz, nós precisamos mostrar para eles que realmente Deus está em nós. E isso vai se planificar melhor no reino milenar, né? A gente vai abençoar as nações viverão através de nós. Jesus brilhou nessa terra, agora ele quer que nós, né, como eu acabei de dizer, brilhemos também. Deus tem um plano de salvação para a criatura, e
também Deus ama não só a igreja, mas também toda a criatura, ou seja, todas as nações Deus ama. Deus quer que todos sejam salvos, que não se perca. Vamos lá, Gênesis 28, 13. Pedro, perto dele estava o Senhor. Ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A tua terra, a terra em que estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Tá vendo? Quem é descendência de Abraão, de Isaque e Jacó? Não é a igreja? É a igreja. Então, a igreja é que vai abençoar todas as famílias da terra. Você vê que Deus não pensa só na igreja? Vamos lá, mais um pouquinho. O plano de Deus é usar os eleitos, ou seja, a igreja, para abençoar os não eleitos, os povos. Amós 9,7, ó. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Caftor os filisteus, e de Quir os sírios? Então aqui você percebe, nessa passagem de Amós, que Deus ele ama todas as nações, não foi só Israel. Deus apenas escolheu Israel para ser a nação que ia governar. O restante ia ser governado. Mas Deus ama também, entendeu? Deus é soberano e elegeu a igreja para ser governo, as nações, e as nações para serem governadas. Mas ambos terão o mesmo direito de salvação ou condenação. Deus não faz exceção de pessoas. Então, Deus elegeu a nação de Israel, Israel carnal, descendente carnal de Abraão, Isaque e Jacó, que são as 12 tribos. Só que eles rejeitaram, eles não agiram de acordo com o que Deus quis, e depois do reinado de Salomão, esse povo foi rejeitado, Deus deu carta de divórcio para eles, e a partir dali, Deus mais para frente, através de Cristo, Jesus Cristo, Deus ia juntar, ia formar um povo só, pegar essas duas, que ele dividiu, né, dividiu a tribo em duas partes, 10 ficou com o reino do norte e 2 com o reino do sul. Depois em Cristo ele ia unir as duas e formar um único povo. Esse único povo é a igreja, porque o povo de Israel carnal rejeitou. Então a salvação veio, o governo passou para o Israel espiritual, que no caso é a igreja, tá bom? Em Amós 31, ó, tá escrito assim, ó, em Amós 31 não, em Amós 3, versículo 1. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Tá vendo? A vantagem de você ser igreja, que a punição vem maior, né? Porque pelo fato de você ter sido eleito, né? Aqui no caso ele está se referindo ao povo de Israel carnal, porque a igreja ainda não estava, né, formada. Ele diz que vai punir. Por quê? Porque Deus deu a palavra, Deus deu o Espírito para eles, né, o Espírito Santo, e mesmo assim eles rejeitaram, né? Então a punição deles vai ser muito maior do que aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, que não é dado o Espírito Santo de Deus para eles. Então aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, o julgamento deles vai ser menor, mais leve do que o julgamento de quem tem o Espírito de Deus. Mateus 5, do 44 ao 48. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz vir chuva sobre os justos e injustos. Não devemos ter uma mente exclusivista, achando que temos privilégio por amor de Deus, no amor de Deus, pois Deus ama toda a sua criação igualmente. O olhar de Deus contempla até aqueles que os nossos olhos não veem nada. O caráter misericordioso de Deus tem que estar em nós, entendeu? Deus ele não faz exceção de pessoas, irmãos. Tanto a igreja como as nações, aqueles que não são a igreja, ou seja, aqueles que nem diz os evangélicos, né? Aqueles que não aceitaram Jesus, tem o mesmo trato diante de Deus com relação à salvação. A diferença é que quem é a igreja tem o Espírito Santo, então eles têm o dever de serem luz. Já quem não tem esse dever.
né? Entendeu? Então eles serão julgados pela consciência deles, não pela lei da Bíblia, né? Pela lei da palavra, porque a lei da palavra é dada para os eleitos, para a igreja, entendeu? Quem não é igreja vai ser julgado de outra forma, mas todos terão direito à salvação. A diferença é que a igreja será governo, a igreja irá governar, terá o corpo glorificado, né? Será um com Cristo, um com Jesus, né? Jesus o cabeça, a igreja o corpo, então será um único corpo. E governará sobre a terra. Sobre quem? Sobre as nações. Vai restar nações, não vai morrer todo mundo. A terra não vai ser destruída. A Bíblia diz em Eclesiastes que a terra permanece para sempre. Então, Deus elegeu a igreja para serem reis e sacerdotes e deu o Espírito Santo para os eleitos e através do Espírito Santo possuem fé sobrenatural. Ou seja, a igreja não precisa ver para crer, né? Porque a igreja já tem o Espírito que é colocado nelas. No momento que o eleito ele se achega até Jesus, né? Porque eu ainda vou fazer um vídeo aqui sobre a eleição, tá? Porque muitos confundem esse negócio de eleição. Muita gente acha que é eleito para salvação, que Deus pegou uns e elegeu para ser igreja e pegou outros e elegeu para ser condenado. Deus não é assim, isso aí, o nosso caráter de Deus não é esse, mas muitos acreditam dessa forma. Pelo fato de dizer que só a igreja é salva, ele está dizendo que quem não é igreja é condenado. Então quer dizer que Deus escolhe uns para ser... muitos são chamados e poucos escolhidos, assim que diz a Bíblia. Deus escolheu, né? O apóstolo Paulo diz também: Deus escolheu, vos escolheu desde antes da fundação do mundo. Então, quer dizer que Deus escolheu e nós para ser igreja? Glória a Deus, vamos ser salvos. E o que Deus não escolheu, que são as nações, lago de fogo. Deus não foi com a sua cara, vai para o inferno. Não é assim, o caráter do nosso Deus não é esse. E estão deturpando o caráter do nosso Deus, dizendo que Deus escolheu uns para ser salvo e outros para ir para o inferno. Mas não é isso que a Bíblia diz. Deus escolheu a igreja para ser governo e capacitou ela com o Espírito Santo. Então a igreja tem o dever de ser luz. As nações não têm esse dever, mas tem que fazer as coisas certas. Tem que ver na igreja a verdade e seguir a igreja, né? E serem abençoados pela igreja. É assim que funcionam as coisas, entendeu? Aqueles que não são a igreja não recebem o Espírito Santo, como eu disse, e por isso sua fé é natural. Eles precisam de algo visível, algo palpável para assim poderem crer, né? E também não terão seus corpos glorificados. E também o julgamento dos não eleitos, né, que seriam os povos, será menos rigoroso do que para os eleitos que rejeitarem, pois os não eleitos não têm a palavra de Deus gravada em seus corações. Como eu te disse, né, a igreja ela tem o dever de obedecer a palavra, o dever de estar debaixo da vontade do Senhor, porque eles têm a palavra gravada nos seus corações, nas suas mentes, né? E tem o Espírito Santo que é colocado em cada pessoa que recebe ao Senhor Jesus, né? Cada pessoa que é eleita. Então essas pessoas têm o dever de serem luz, né? Se não forem luz, o julgamento vai ser muito rigoroso para aqueles que são luz, né, e deixarem se tornar em trevas. Aí seria grandes trevas, né? Agora as nações, aqueles que não vêm até Cristo, eles não têm essa obrigação, né? Não têm esse dever. Então eles vão ser julgados pela consciência, porque Deus colocou no homem, todo ser humano, desde quando nasceu. Você pode ver que até o índio, né? Até uma criancinha pequenininha que não sabe de nada. Se você matar um animalzinho, judiar um animalzinho na frente da criança, ela fala: não faz isso com o bichinho. Você pode ver que a criança já tem isso dentro dela. Os índios também têm. Você vê nas tribos indígenas lá que nunca ouviram falar do evangelho, pode ver lá que eles têm leis morais lá. Leis que são morais, que não pode matar, que não pode roubar, que não pode pegar o que é do próximo, não pode fazer mal para o próximo. Eles sabem disso. Deus colocou essa lei moral dentro de todo ser humano. Então as pessoas que não são igreja, que são nações, elas vão ser julgadas por essa lei moral que tem dentro delas, e não pela palavra de Deus. A palavra de Deus é para os eleitos. Os eleitos de Deus, se desobedecer essa palavra, vão ter duro julgamento, né? Muito mais rigoroso que os das nações. Só que os eleitos eles têm a vantagem que eles serão governo, terão o corpo glorificado e serão um com Cristo, entendeu? Então eles serão responsáveis em abençoar todas as famílias da terra, né? Como Deus disse lá para Jacó: todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti, né? Através da sua descendência. Então a igreja é a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó.
da descendência espiritual. Então, na igreja, a igreja tem o dever de alimentar as nações, de abençoar as nações, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Romanos 2:11. Romanos 2, do 11 ao 16, ó. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecarem sem lei quer dizer que não são eleitos, eles não têm a lei gravada em seus corações. Também sem lei perecerão, ou seja, eles serão julgados pela consciência deles, eles não têm a lei, não tem a palavra de Deus dentro deles, entendeu? E todos os que sem lei pecarem mediante a lei serão julgados. E todos os que com lei pecarem mediante a lei serão julgados. Então, aqueles que têm a palavra de Deus e mesmo assim insistem em fazer coisas erradas, esses terão mais duro juízo. Então, aqui, ó, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que a praticam hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza em conformidade com a lei, tá vendo? O que é a lei? A lei não é matar bichinho lá, não é fazer sacrifício de animais. A lei é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a lei de Deus. Então, automaticamente, a pessoa que quando nasce, ela já nasce com essa lei dentro dela. Deus já colocou dentro de cada ser humano essa lei moral, né? Que é não matarás, não furtarás, não desejará a mulher do seu próximo. Tudo isso daí já sabe que a pessoa já nasce sabendo. Quando ela cresce, ela já tem esse negócio dentro dela. Ela consegue fazer esse julgamento, independente de ela conhecer a Deus ou não. Entendeu? Então isso já é uma coisa que Deus já colocou dentro de cada pessoa. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles mesmos de lei para si. Esses mostram na norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, tá vendo? E os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens e de conformidade com o meu evangelho. Então, todos os homens, todas as pessoas, né, serão julgadas pela sua consciência. Aqueles que não são eleitos, que não são igreja. Quem é igreja vai ser julgado pela palavra. Né? Tudo que está escrito, ele vai ser julgado, porque ele sabe, ele conhece, ele tem a palavra gravada no coração dele e tem o Espírito Santo. Se apostata da fé, no caso as 5 virgens loucas, né, que vão apostatar da fé, tendo o Espírito Santo, tendo a palavra gravada no coração, vão rejeitar, vão preferir dar ouvidos a doutrinas de homens, doutrinas de demônios que estão sendo pregadas nas igrejas evangélicas por aí, e vão perder a salvação, vão ser condenadas, porque a igreja não tem esse negócio de entrar como nação, você é eleito e acabou. Se você rejeitou, lago de fogo. É lógico, vai ter aqueles que, né, que Deus diz que ele vai ser cobrado de acordo com o que foi dado. Se Deus te der muito talento, você vai ter que mostrar serviço, vai ter que produzir fruto. Agora, aquele a quem Deus deu um só, né, esse unzinho, você vai ser cobrado de acordo com aquele unzinho que Deus te deu. Então vai ter algumas pessoas que talvez esse unzinho seja muito para ele ainda, ele ache muito, né, e acabe não fazendo o que tem que fazer e acabe tendo que ficar até pagar o último cetil. Aí vai entrar como nação ou ter um sacerdócio rebaixado, né, mais ou menos isso que a Bíblia diz. Agora, aqueles a quem Deus deu muito talento, a quem Deus deu conhecimento, poder, né, autoridade, e você rejeita isso e resolve escolher as coisas do maligno, aí, é condenação, não tem outra escolha, tá bom? Agora as nações não, as nações serão julgadas porque elas não têm o Espírito Santo, elas não têm a palavra gravada no coração delas, entendeu? Então elas não serão julgadas dessa mesma forma, tá bom? Vamos lá, essa passagem que eu li aqui estava em Romanos 2, do 11 ao 16, tá bom? Vamos mais aqui, Paulo nos mostra que muitos, mesmo não sendo a igreja, poderão ser salvos do lago de fogo. Eles serão julgados pela sua consciência, pois Deus colocou dentro de cada ser humano, tá vendo como eu disse? Dentro de cada ser humano uma bússola moral. Mesmo o índio que nunca teve contato com as civilizações consegue ter leis morais entre eles. Deus gravou na mente de cada pessoa, independente de conhecer a Deus ou não, uma bússola moral. E essa pessoa será julgada por essa moral colocada por Deus dentro dela, quando nasceu. Existem muitas pessoas que não são a igreja,
que doam suas vidas para o próximo, muito mais do que muitos cristãos eleitos, muitos que são a igreja. Usam mais misericórdia com seu próximo do que muitos de nós que somos eleitos, que somos a igreja. É vergonhoso para nós, mas você pode ver que tem muitas nações, meu. Às vezes a gente desce a linha nos católicos, que católico adora imagem, que eles vão para o inferno. Meu, põe na tua cabeça. Se os católicos, se uma pessoa eleita, né, que nem era o povo de Israel, era eleito de Deus, eleito, povo escolhido para ser governo, adorar a imagem, que nem o povo de Israel adorava Baal e Aserá, né? A condenação é terrível, Deus rejeita mesmo. Então eles tinham o dever de não adorar outros deuses, porque eles eram eleitos. É que nem a igreja. Aquele que é a igreja, meu, ele tem o dever de não adorar imagem nenhuma, ele tem que adorar o Senhor. Os católicos, na sua maioria, não são eleitos, porque se fossem eleitos não estariam ali adorando. Mas se tiver eleito, se for eleito, tiver a palavra dentro dele, mesmo assim continuar adorando uma imagem, ele vai ser punido, ele vai ser lançado na água de fogo. Agora, as igrejas evangélicas pegam os católicos e jogam tudo na mesma farinha, no mesmo saco. Mas não é assim que funciona. Muitos ali não têm o conhecimento de Deus. Então eles não serão julgados por aqueles ali, de acordo com que será julgado um eleito. Então, mas tem muitas pessoas que são católicas, embora não são muitos praticantes. Você vê que eles têm atitudes, eles têm obras que dá show em cima de muitos evangélicos, dá show. Eles ajudam o próximo, eles ajudam as pessoas necessitadas, eles têm compaixão da pessoa que tá precisando e ajudam mesmo. E muitas de nós, irmão, eu falo também que eu também sou homem de Deus, né? Sou um eleito do Senhor. E muitas vezes a gente deixa a desejar nessas partes. A gente só ajuda quem é crente. Mas Jesus não pediu isso. Nós é que temos que cuidar do mundo. Não é o mundo cuidar só de nós. Nós já temos o Espírito Santo. Deus não precisa de cuidado nenhum. Deus já cuida de nós automaticamente. Deus está cuidando de cada um de nós. Nenhum de nós é afetado por nada se Deus não permitir, porque a gente é eleito. Então nós temos o dever de ser luz para o mundo. E muitas vezes o mundo é mais luz do que nós. Como é que pode uma coisa dessa? Que evangelho é esse que está sendo pregado nas igrejas hoje? Entendeu? Vamos continuar, ó. Tiago 2,13, ó. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Entendeu? Então, o juízo ele vem de acordo com aquilo que você sabe. Se você tem o conhecimento, o Espírito Santo está em você, e você mesmo assim faz errado e não se arrepende, a punição só vai ser terrível. Se você errou, se arrependa. Porque você também tem o Espírito Santo para te dizer que você está errado, né? Agora, aquele que não tem o Espírito Santo, Deus vai usar de misericórdia com eles também. Eles vão ser julgados pela consciência deles. Aquilo que Deus sabe que ele sabia vai ser mostrado para ele. Você tinha certeza que você era errado e mesmo assim você fez. E não se arrependeu. Aí vai ser punido. Agora, os eleitos que sabem mesmo assim fazer errado, tem que se arrepender e se dobrar diante do Senhor para que o Senhor possa perdoar, né? Peça perdão a Deus que Deus te perdoa também. Se você errar, porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos, né? Mas por isso que Deus está trazendo essa palavra, para você se arrepender e pedir perdão ao Senhor, por você estar sendo negligente hoje, né? Está deixando a desejar. Se você percebe que você tem muitas coisas que você poderia ter feito dentro da vontade de Deus e não está fazendo, né? Deus ele quer que você se arrependa e peça perdão e procure fazer aquilo que Deus quer que faça, entendeu? Que nós sejamos luz para os gentios, tá bom? Deus ama seus parentes, mesmo aqueles que não querem vir a Cristo. Não queira jogar todos no lago de fogo, não, pois todos poderão ser poupados no juízo e serem salvos, tá bom? Sabe aquele parente seu, né, que morreu sem aceitar Jesus, né? Se você for pedir conselho por um pastor aí evangélico, né, principalmente pré-tribulacionista, eles vão dizer para você: tadinho, infelizmente morreu sem Cristo, foi pro inferno. Meu, põe na tua cabeça, Deus, ele vai julgar de acordo com cada coisa que foi dado. Quem muito foi dado, muito será cobrado. Aquele que não foi dado nada, não será cobrado nada. Põe isso na tua cabeça. Aquele parente seu que morreu, mesmo sem aceitar Jesus, significa o quê? Que ele não era um eleito.
Ele pode, lá no dia do juízo, ser salvo. Se as obras dele, da consciência dele, superarem as coisas erradas que ele fez, né? Deus vai poupar ele, ele vai entrar como nação e vai ser abençoado pela igreja na eternidade, entendeu? Assim também aqueles que ainda estão vivos ainda, mesmo não tendo vindo para Jesus, creia que Deus pode salvar. Quando Jesus disse lá, né, quando Paulo, né, Paulo e Silas estavam lá, que ele pegou para o carcereiro e falou assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele diz o quê? Que se crê no Senhor Jesus, você e sua casa aceitarão Jesus? Você que está ouvindo esse vídeo aqui, a sua casa inteirinha é evangélica? A sua casa inteirinha serve ao Senhor Jesus? Ah não, é só eu, minha esposa, o restante ninguém serve. Mas e essa palavra que o apóstolo Paulo diz? Que tu e tua casa será salvo? Significa, irmão, que a salvação não é só para a igreja, não é só para quem aceita Jesus. A salvação é para todo aquele que pratica o bem, entendeu? Tem muitos que não é igreja que praticam o bem, e muito melhor do que a igreja ainda. Eles vão ser lançados no lago de fogo porque não aceitaram Jesus? Não. Eles podem ser salvos, só que não é nós que vamos julgar agora. O julgamento nós vamos julgar sim, mas vai ser lá no juízo do trono branco. E lá eles podem ser absolvidos. Se eles forem absolvidos, entrarão como nação e serão alimentados pela igreja. Viverão pela igreja, viverão eternamente, mas pela igreja, mas não terão seus corpos glorificados. O corpo glorificado é só para a igreja, tá bom? Vamos lá. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, ó. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Tá vendo? Deus quer que você ore por todos os homens, porque todos os homens têm direito à salvação. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa verdade eles vão chegar ao conhecimento, mas através de nós, né? Mas se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Não é isso, meu. Não é esse o propósito de Deus, né? Receber Jesus é para os eleitos. Jesus disse lá em João 6, parece, não lembro mais, não consigo lembrar aqui. Todo que o Pai me der, virá a mim. Jesus está dizendo, aqueles que de antemão Deus já escolheu, iriam até Jesus. E os que vierem até Jesus, Deus não vai lançar fora, Jesus vai pegar eles, só se eles quiserem se apostatar da fé. Então, só vai até Jesus, irmão, só recebe Jesus como Senhor e Salvador e recebe o Espírito Santo, aqueles que são eleitos. Quem não é eleito não recebe o Espírito Santo, entendeu? Hoje você vê aí um monte de pessoas aí pregando o evangelho, né? Um monte de pessoas pregando evangelho de prosperidade, evangelho de cura. O que mais tem aí nas igrejas pré-tribulacionistas é cura, né? Libertação, fogo do céu, bênção daqui, prosperidade dali. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão ali não são eleitas. E os pastores que não sei se são eleitos ou não, se são também estão em condenação sobre eles, porque estão pregando fora da palavra, estão pregando doutrinas de demônios. Então as pessoas que estão ali não são, apesar de estarem ali, estão buscando bênção, né? Jesus disse para as pessoas: vocês me procurais porque eu multipliquei o pão sobre a vida de vocês, vocês foram alimentados, não porque vocês me amam de verdade. Por quê? Porque não eram eleitos. E é assim mesmo, quem não é eleito, ele busca porque ele está enxergando alguma coisa. Ele está vendo uma cura, ele está vendo um milagre, ele está vendo uma manifestação do poder. Então ele vai lá, enche a igreja e alimenta. As pessoas exploram, os pastores exploram eles, cobrando dinheiro, cobrando dízimo, cobrando misericórdia, Jesus. Então essas pessoas, irmão, elas têm direito à salvação do mesmo jeito. Deus vai salvar de acordo com a consciência delas. As pobres estão sendo enganadas ali, né? E muitos que são eleitos estão enganando essas pessoas, vão ser condenados, vão ser castigos mais duros juízo sobre eles, porque tem a palavra de Deus, em vez de ter compaixão dessas pessoas, estão explorando essas pessoas, né? Por elas não serem eleitas. Elas acreditam pelo aquilo que elas vê. Ó, milagre, curou o mundo tal, levantou não sei quem, sarou não sei quem, curou não sei quantas. Aí enche a igreja, mas enche porque as pessoas não são eleitas, elas vão pelos que elas vê, né? E as pessoas enganam essas pessoas por causa disso daí. Então, a quem é eleito do Senhor não precisa de ver nada. Ele já tem a palavra de Deus dentro dele. A palavra de Deus, ela entra dentro dele. Deus coloca a palavra dentro do seu coração. E à medida que você vai alimentando o vinho do vinho velho, né? Não só ficar com o vinho novo a vida inteira, tem que ser alimentado do vinho velho. Você vai se aperfeiçoando cada dia mais, a sua fé vai aumentando cada dia mais. Independente de você ver milagres ou não. Porque você já sabe que você é um milagre. Você viu o que aconteceu na sua vida. Tá bom? Então é assim que funciona, irmão. A salvação não é só para a igreja. A salvação é para todos os homens, todo aquele que pratica o bem, tá? E durante a grande tribulação vai ter pessoas que não vão aceitar a marca, mesmo não sendo igreja. E, por outro lado, vai ter metade da igreja
né, metade dos eleitos das 10 virgens, né, metade delas vão aceitar a marca da besta. 5 virgens loucas vão aceitar a marca da besta. Em compensação, várias pessoas, milhares de pessoas das nações, vai ter nações que não aceitarão essa marca, não farão acordo com esse governo. E a gente já está vendo isso daí hoje. Você está vendo isso daí hoje? Eu já vejo isso daí na mídia. Muitas pessoas que são contra esse sistema. E mesmo não sendo igreja. Em compensação, muitos que se dizem igreja estão alinhados com esse sistema, fazendo a vontade desses governos, fazendo a vontade desse mundo. Então, irmãos, você que é a igreja do Senhor, acorde, irmão, acorde para a realidade, né? Você que está na igreja, que tem seu parente lá que não aceitou Jesus, não fique com medo, né? Só apenas seja exemplo para ele, para que ele pratique o bem assim como você pratica, porque você tem o dever de praticar, você é a igreja. Ele não tem o dever, mas ele vai praticar o bem de acordo com o seu testemunho, de acordo com a sua vida, que você apresenta diante dele, que você vive diante dele. Ele vai fazer coisas boas. Ele fazendo coisas boas, ele vai ser salvo, ele vai ser absolvido. Ou ele, se ele não morrer, vai entrar no milênio com vida, vai ser poupado. Com certeza esses aí vão para o deserto com a igreja, porque a igreja vai para o deserto, né? E eles vão para o deserto com a igreja e vão ser poupados, né? Vão entrar com vida no milênio. Ou se morrerem, no dia do juízo serão julgados de acordo com a sua consciência, não de acordo com a palavra de Deus, porque eles não eram igreja, tá bom? Então, igreja é salva para ser governo e terá o corpo glorificado e será um com Cristo. O povo que não recebe Jesus, porque não são eleitos, eles serão salvos pelas suas obras, né? Pela sua consciência, pelo aquilo que ele fez, que ele praticou dentro do que ele já tinha dentro dele, que foi colocado quando ele nasceu. Aquilo ali vai ser testemunhado contra ele, entendeu? Então, ou acusando ou defendendo. A consciência acusa. Pode ver qualquer pessoa, mano. Você pode ver que o ladrão, quando ele rouba, ele foge. Por que ele foge? Porque ele sabe que está errado, que não pode roubar, entendeu? Mesmo não sendo crente, ele sabe que está errado. A pessoa que mata outra pessoa, o que ele faz? Ele mata e fica lá? Ele mata e foge. Por quê? Porque ele sabe que ele fez coisa errada, né? Todo mundo sabe que ele faz coisa errada, porque já tem dentro de nós essa lei, entendeu? Independente de você ser crente ou não. Então você vai ser julgado de acordo com essa lei que está dentro de nós. Se você sabe que é errado e faz, você vai ser condenado, independente de você ser igreja ou não. Agora, vai ser julgado de acordo com aquilo que você sabe, né? Que tem a consciência aqui. Agora, quem é eleito é diferente. Além dele ter essa coisa dentro dele, né? Ele tem a palavra de Deus também. Tem muitas coisas da palavra que nós temos que fazer, nós igrejas temos que fazer, que vai, né? Além das leis morais, tem outras leis que nós temos que fazer, ser luz para o mundo, tá bom? Então Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, dê o likezinho aí, tá bom, no canal, e compartilhe o vídeo, né? E Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.